Meus queridos irmãos e amigos, eu quero cumprimentá-los com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é de imensa alegria para mim poder contar com a sua assistência, a sua audiência, assim ao nosso canal, para que nós possamos compartilhar com você e possivelmente com sua família e amigos a palavra do nosso Deus. O dia de hoje é escolhido por nós para ministrarmos um estudo bíblico breve. Todas as quintas-feiras esse estudo vai ao ar em nosso canal. E nós começamos uma série que foi extremamente abençoadora na vida da Igreja Presbiteriana de Acopiara entre os anos de 2015 e 2016, por ali. Essa série é baseada num livro fascinante chamado de Pecados Intocáveis, escrito por Jerry Bridges. E esse livro ele vai tratar acerca dos ídolos do coração, pecados que todos carregamos em nossa alma, no mais profundo do nosso coração e que precisam ser também tratados, corrigidos e combatidos por nós que desejamos viver uma vida piedosa aos olhos do nosso Deus e de acordo com as Sagradas Escrituras. E hoje não é diferente, nós vamos para o nosso segundo estudo desta série. E eu então quero, antes de começarmos esse estudo, orarmos ao nosso Deus para que Ele nos dirija acerca da sua vontade para as nossas vidas. Bendito Deus, amado, bondoso Pai, com muita satisfação, nós nos apresentamos agora diante do Senhor e pedimos a Ti que nos auxilie para que compreendamos a Tua boa vontade para as nossas vidas. O Senhor é deveras maravilhoso e nós nos alegramos muito em que o Senhor nos tenha alcançado com a Sua maravilhosa graça. Suplicamos que utilizes esse texto, esse livro, o estudo de hoje, para nos corrigir de nossas faltas. Assim oramos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o segundo estudo da nossa série tem por tema o desaparecimento do pecado. Em tempos recentes, muitos pensadores vêm observando, meus queridos, um aparente desaparecimento do pecado nos discursos de líderes cristãos e não cristãos. Por exemplo, um psiquiatra chamado Karl Menninger escreveu um livro intitulado Que Fim Levou o Pecado? E nesta obra ele destaca, entre outras coisas, que o último presidente dos Estados Unidos a utilizar o termo pecado foi Eisenhower em 1953. E ele brinca, o autor do livro brinca dizendo: estamos desde lá sem pecado. Além de Karl Menninger, Peter Barnes escreveu um artigo intitulado Como? Eu? Pecador? Onde ele diz, citando nas suas próprias palavras, entre aspas, na Inglaterra do século XX, C.S. Lewis explicou: a barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado em meus ouvintes. Em 2001, D.A. Carson, estudioso do Novo Testamento, afirmou que o aspecto mais frustrante de pregar o Evangelho em universidades é o fato de, no geral, os alunos não terem noção de pecado. Eles sabem pecar muito bem, mas não conhecem a natureza do pecado, fecha aspas. Queridos irmãos, isso denota que o conceito integral de pecado praticamente sumiu da sociedade em geral e tem sido abrandado em muitas igrejas para não ferir a consciência moderna. Na verdade, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas do nosso meio. As pessoas não adulteram mais, elas têm casos. Os executivos não roubam, eles cometem fraude. É fácil condenarmos os terríveis pecados da sociedade, mas também vem sendo muito fácil
negarmos que a ausência de virtudes espirituais amáveis em nós se constitui em grave pecado, conforme a Escritura apresenta. Se você está atento aqui ao nosso estudo até esse ponto, o que se percebe é que os grandes líderes, os pregadores de um modo geral, as igrejas de um modo geral, estão falando menos sobre pecado. E nós precisamos entender, queridos, que o maior problema com o qual nós precisamos lidar é de fato este, o pecado. Ele nos envolve de uma forma muito severa e é a razão de sermos pecadores que muitos males habitam na sociedade. As injustiças, desigualdades, quebras de relacionamento, invejas, ganâncias e tantos males que contaminam a sociedade fluem exatamente do nosso coração pecaminoso. E se nós não tratamos a fonte de onde jorram todas essas torrentes pecaminosas, nós jamais teremos condições de ver melhoria em nossas condutas em diversos âmbitos, porque nós não estamos tratando a causa. Às vezes nós estamos tratando o pecado como algumas pessoas tratam algumas dores, através de analgésicos. E esses analgésicos maqueiam os sintomas, fazem com que os sintomas sumam, mas nem sempre combatem a causa desses sintomas. E nós precisamos combater a causa, a raiz de todos os males. E essa raiz está em nosso coração. Mas voltando aqui ao que nós estamos tratando ao longo do nosso estudo, nós às vezes combatemos questões, pecados que são públicos, que são externos, mas deixamos de combater os pecados que estão mergulhados exatamente nessa fonte, que é o nosso coração. Muitas vezes estamos esquecidos de porções bíblicas, como Gálatas 5, versos 22 e 23, que eu vou ler para você. Aproveito para dizer que se você está assistindo esse vídeo em casa, no conforto de sua casa, em um ambiente que lhe permite municiar, e manusear uma Bíblia, então que você possa ter em mãos a sua Bíblia e conferir aquilo que nós estamos colocando aqui para você. Então, em Gálatas 5, versos 22 e 23, nós lemos: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse texto da carta aos Gálatas nos fala das virtudes que emanam de ter um coração espiritual. Se essas virtudes estão ausentes do nosso coração, nós deveríamos nos perguntar se a pessoa do Espírito Santo está de fato trabalhando em nós. Porque se o Espírito Santo habita em nós, nós deveríamos ter o seu fruto. E o seu fruto gera essas virtudes todas que eu acabei de ler para nós aqui. Nós, queridos, a bem da verdade, vivemos muito preocupados com os pecados da sociedade, mas esquecemos dos nossos próprios pecados. Ficamos chocados quando ocorre um assassinato, mas não nos chocamos quando descobrimos que o nosso coração está tomado de ódio contra o nosso irmão. Efésios 4, versos 29 a 32, diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós somos rápidos, certeiros em criticar a maldade de uma pessoa que tira a vida de outra. E de fato isso está completamente errado. Esse ato de assassinar é óbvio, é inquestionável.
Mas nós não somos tão zelosos em combater o nosso próprio coração, que não tirou a vida do nosso próximo, mas nutre para com ele ódio, ira, e que simplesmente foi freado pelas circunstâncias, talvez pelo medo da punição, de atacar a pessoa, quando nós conseguimos frear. Então, um coração que odeia é um coração assassino em sua natureza. Apenas não praticou ainda esse ato, mas no seu coração deseja fazer o mal. Tiago diz, o apóstolo Tiago diz que aquele que tropeça em um único ponto da lei transgrediu toda a lei de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Talvez você não cometa certos erros, mas comete outros, e por essa razão você e eu somos transgressores da palavra de Deus. Jesus nos mostrou no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 27 e 28, que intenções pecaminosas se constituem pecados graves diante de Deus. Para Deus, não pesa apenas os fatos consumados, mas para Deus também pesam as motivações. E Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O nosso Deus, irmãos, é santo, perfeito e justo. O padrão dele não é o padrão dos homens, o padrão dele está acima do padrão dos homens. Para Deus, desejar uma mulher que não seja a sua já é um adultério. Não basta deitar-se com uma mulher para cometer adultério, basta simplesmente desejar aquela que não lhe pertence. Para Deus, assassinar uma pessoa não é apenas arrancar-lhe a vida do corpo, mas odiá-la em seu coração já se constitui uma quebra desse mandamento. Percebam vocês, então, como o pecado ele é grave, ele é intenso, é robusto na vida do ser humano de um modo geral. Em 1 de João, outro texto interessante sobre isso, no capítulo 3, verso 4 daquela primeira carta de João, o apóstolo mostrou que todo pecado, até mesmo aquele que achamos insignificante, é rebeldia contra a lei de Deus. Lemos o texto. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos, os pecados, eles não resultam de fracassos em nossas tentativas de acertar, mas eles derivam de desejos pecaminosos que habitam em nossos corações. A razão de grandes males na nossa vida é exatamente porque, por diversas vezes, nós queremos satisfazer aos desejos errados do nosso coração. E alguns mergulham fundo nesses desejos e colhem as mais amargas circunstâncias decorrentes de suas faltas. Tiago, ao escrever sua carta, ele diz no capítulo 1, verso 14 e 15: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Percebem o processo? Nós cobiçamos algo em nosso coração, vamos atrás e investimos nessa cobiça, a alcançamos e de repente nós nos vemos cometendo pecados e sendo afligidos por causa disso. Quando eu me refiro ao fato de sermos afligidos, é que essas ações pecaminosas, elas trazem tristes consequências para a nossa vida e que nos atrapalham em nossas diversas relações, sejam com Deus, com o próximo e até mesmo conosco. Gálatas 3, nos versos 10 a 13, nos diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece
em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Queridos irmãos, um dos grandes problemas da modernidade é, de fato, o desaparecimento do conceito de pecado. As pessoas, inclusive, vão às igrejas em muitos lugares, em muitas denominações, não para serem confrontadas quanto aos seus problemas e resolverem de fato as suas dificuldades. Nem todos também se dirigem aos templos com o propósito de adorarem a Deus verdadeiramente. Mas as pessoas estão em busca de mensagens que as coloquem para cima. As pessoas estão atrás de sermões que digam a elas o quanto elas são importantes, especiais, maravilhosas. Há muitos cânticos que incentivam isso em muitas igrejas do nosso país, dizendo que você é importante, você tem valor, você reflete a imagem de Deus e tantas coisas assim. E aí a pessoa vai a esses ambientes, ali ela extravasa suas emoções e então ela retorna para casa para as mesmas lutas horríveis as quais ela vem vivenciando. Queridos, nós precisamos entender que sim, Deus nos ama, sim, há esperança para nós, mas essa esperança não é uma esperança de autoajuda, de discursos vazios, mas é uma esperança baseada na verdade de Deus. O que quero dizer a você com isso é que se você e eu não lutarmos debaixo da graça de Deus, debaixo da orientação de Deus, para vencermos os nossos pecados, nós viveremos constantemente angustiados, afligidos e abatidos. Nós precisamos urgentemente tratar a parte mais enferma de nossa vida, que é a nossa alma, o nosso espírito, também chamado na Bíblia de coração. A gravidade disso, irmãos, está no fato de que, se não existe pecado, também não existe culpa. E logo não existe necessidade de arrependimento e perdão. Muitas vezes a igreja está impregnada de diversos pecados que ela não considera como tais. E por isso mesmo ela se porta de forma cega e de forma errada e não desenvolve a sua vivência para a glória de Deus. E aí, com tudo isso, a mensagem que eu quero destacar no brevíssimo estudo de hoje é que nós precisamos urgentemente acordarmos para essa triste realidade a qual nós precisamos tratar. Em outras palavras, nós precisamos acordar e encararmos o pecado como pecado e buscarmos o seu abandono logo. Nós precisamos tratar a doença. Deixe eu dar aqui um exemplo para você, um exemplo bem prático. Alguns anos atrás, eu perdi a minha mãe para um câncer bastante agressivo e que foi um câncer nos rins. Ela teve o câncer no rim e esse câncer se espalhou por todo o seu corpo e ceifou assim a sua vida. Quando a minha mãe procurou o médico, ela resolveu ir ao médico, ela já vinha sentindo o mal-estar já há muito tempo, há muitos anos. Mas ela não falava disso para ninguém, não compartilhava isso com ninguém. Quando ela sentiu dores muito mais agudas e não pôde suportá-las, então ela procurou o médico. Então ela contou para nós e nós passamos a dar a devida assistência a ela nesse sentido. E aí, queridos, uma das vezes que eu fui numa consulta, o médico falou para nós, de forma assim bem objetiva, que ninguém morre de câncer nos rins,
Por quê? Porque normalmente o câncer se apresenta ali em um, e então você tem a opção de tratar, não tratando, você tem a opção de retirar, e você tem outro rim para você viver bem dessa forma. Mas minha mãe temeu esse tratamento, temeu procurar o médico e descobrir que tinha alguma coisa. E resultado, quando finalmente não teve jeito e ela procurou, seu estado já era avançadíssimo e terminal. Foram praticamente 2 meses, 3 no máximo, durante todo o seu processo, que culminou assim com a sua morte, que nos causou e nos causa muita saudade. E aí, minha mãe, eu estou citando aqui, ela é um exemplo típico do que acontece quando nós estamos com uma doença e resolvemos não tratar. Nós acabamos sendo vencidos por ela, sem lutarmos. Ela vem e toma conta de nós, nos devora, nos arrasa e nos abate. Mas um câncer muito mais agressivo que o que minha mãe teve é o câncer do pecado. E, infelizmente, todos nós já nascemos com esse pecado habitando em nós, essa natureza pecaminosa, que nos leva para longe de Deus sempre. E então nós, se fingirmos que não somos errados, que não falhamos, que não pecamos, é como se nós negássemos a existência da nossa pior doença. E o que vai terminar acontecendo é que essa doença vai nos devorando de dentro para fora. Portanto, queridos, eu agradeço a licença de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência pessoal com vocês, mas é só para ilustrar para você que o pecado é o pior câncer da nossa alma e nós precisamos tratá-lo. E nós tratamos quando nós o encaramos de frente. E nós então admitimos qual é o nosso problema, qual é a nossa dificuldade, qual é o mal que está aqui dentro e que precisa ser corrigido. E a boa notícia é que há tratamento poderoso e eficaz contra este mal. E esse tratamento vem do trono da graça de Deus. Esse tratamento é aplicado a nós pelas Sagradas Escrituras na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nessa série eu quero convidá-los a todas as quintas estarem acessando aqui o nosso canal e convidar vocês a encararem os vossos medos, os vossos erros, os vossos pecados de frente, para que nós possamos tratar, nos humilhar diante de Deus, dependermos da sua misericórdia e vermos a nossa consciência, a nossa alma liberta por Cristo Jesus. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Evangelho, Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se tem solução para a sua vida, está em Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. De fato, querido, o Senhor te ama e Ele quer transformar sua vida. Então, conheça a verdade. A verdade está na palavra de Deus. É dessa verdade que eu estou falando aqui. Não leve para outro sentido, porque não tem outro sentido. A verdade que liberta é o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Agradeço a sua atenção. Compartilhe esse vídeo. Se você desejar muitos outros aqui nesse canal, você pode assisti-los a qualquer hora. E se você deseja retribuir essa bênção que você está recebendo, o único pedido nosso é, se possível, se inscreva e divulgue o canal para que você possa divulgar a palavra de Deus. Muitíssimo obrigado